told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de Galaxy Z Fold 3, esse smartphone que não parece, mas já está completando um ano de vida. Aqui no Brasil ele foi lançado um pouquinho depois, se eu não estou enganado ele chegou em outubro. Mas eu já coloquei as mãos no Z Fold 3 em setembro, quando a Samsung mandou um aparelho para poder fazer os testes. E agora estamos aí próximo do lançamento do sucessor do Galaxy Fold 4 e fica a pergunta: como é que está esse aparelho praticamente um ano aí depois do seu lançamento? Será que ainda vale a pena comprar o Galaxy Fold 3? Como é que está o seu desempenho? Será que a tela dobrável ainda está boa, ainda está funcionando direitinho? Tudo isso a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Mas antes, só quero pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o Brasilegeeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, e para quem é de outro mundo, para quem vive em outro planeta e não sabe o que é o Galaxy Fold 3, é basicamente um smartphone que pode virar um tablet, já que ele traz uma tela interna dobrável aqui, uma tela Foldable Dynamic AMOLED 2X com uma qualidade bem legal, 7,6 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e um brilho máximo que pode chegar até 1200 nits. E se você não quiser utilizar essa telona aqui, no dia a dia você pode usar a Cover Display, que é uma tela bem legal também nessa geração, desde o Z Fold 2, que ela está usável, digamos assim. Ela tem 6,2 polegadas e também é uma tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Então basicamente é isso, é um smartphone que pode virar um tablet. Mas aqui, ao contrário do Galaxy Z Flip 3, que é basicamente um smartphone dobrável, aqui no Z Fold 3 nós temos vários recursos que aproveitam melhor essa tela interna maior. O Z Fold 3 é um smartphone grande e ele também é pesado, é espesso também quando está fechado, então não é um smartphone para todo mundo. Talvez algumas pessoas não consigam se adaptar a esse smartphone, já que ele realmente é bastante espesso. Aqui mostrando para vocês de lado, olha só como ele é grande quando está fechado. Ele traz uma espessura que pode chegar a 16 mm fechado. E por que pode chegar a 16 mm? Acontece que tem um lado que é mais espesso e outro é mais fino. Esse aqui é o lado mais fino com 14,4 mm e esse aqui é o lado mais espesso com 16 mm. Então é um smartphone que quando está fechado é bastante volumoso. Ele também é um pouquinho pesado, tem 271 gramas e a gente consegue perceber esse peso quando o aparelho está fechado. Em todo caso, o Galaxy Fold 3 está com uma pegada melhor do que a do Z Fold 2. O aparelho está um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fino, mas já faz diferença, né? Qualquer diminuição aqui no tamanho, na espessura já faz diferença e a pegada do Z Fold 3 está melhor quando comparado com a geração anterior com o Galaxy Fold 2. Ainda assim, o aparelho é bastante grande, mas ele traz uma grande vantagem. Na maior parte do dia você pode utilizar a Cover Display, essa tela externa aqui, que apesar da proporção ser um pouquinho estranha, ele traz proporção de 25:9, então ela é bem esticada, né? Uma tela bem esticada e um pouquinho mais fina, mas você consegue usar no dia a dia, apesar de estranhar. Às vezes, por exemplo, quando você abre o e-mail, você percebe que a lista aqui é um pouquinho estreita, né? Deixa eu abrir aqui o e-mail para a gente poder ver. Olha só, tá aqui o e-mail, ele acaba ficando um pouquinho apertado, mas você consegue utilizar numa boa, apesar de estranhar um pouquinho a Cover Display. Mas quando você abre aqui o aparelho, aí só tem alegria, não tem o que estranhar. Apesar desse vinco aqui no meio, que pode ser um ponto que as pessoas acabem estranhando, é algo que você se acostuma rapidamente. Então, depois de poucos minutos usando aqui o Z Fold 3, você nem percebe mais um vinco no meio da tela e aqui a gente realmente tem um ganho espetacular. Temos aqui um display enorme de 7,6 polegadas e é uma tela Foldable Dynamic AMOLED 2X com resolução de 2208 por 1768 pixels, densidade de 374 ppi, traz suporte ao HDR10 Plus, taxa de atualização de 120 Hz, então uma tela realmente bem legal para você utilizar para consumir conteúdo, para jogar, mas como é uma tela grande,
você não vai usá-la no dia a dia, você não vai usar essa tela aqui na rua, provavelmente você vai utilizar a Cover Display. No meu caso especificamente, quando eu estou com o Galaxy Z Fold 3, 80% do tempo eu acabo utilizando apenas a Cover Display, a maior parte do tempo eu fico com essa tela, e quando eu paro em algum lugar mais tranquilo, mais calmo, quando eu fico sentado ou deitado na cama, aí sim eu abro a tela principal, a tela interna, e aí sim eu passo a utilizar aqui a tela dobrável. Mas na maior parte do tempo acabo mesmo usando a Cover Display. O acabamento do Z Fold 3 é impecável, ele traz a tampa traseira feita em vidro, assim como a Cover Display, obviamente. Ambas trazem proteção Gorilla Glass Victus, uma proteção bastante resistente, mas ainda assim, como o aparelho é muito pesado, dificilmente eu utilizo o Z Fold 3 sem capinha. Quase sempre eu acabo colocando uma capinha aqui para proteger o aparelho. E ele traz as bordas feitas em metal, inclusive aqui onde fica o mecanismo dobrável, aqui nessas bordas, tudo aqui é feito em metal e o acabamento do aparelho é muito bonito. Conforme vocês viram, ele é bastante espesso quando está fechado. Aqui vocês podem ver a porta USB tipo C, o microfone utilizado para as ligações, um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo e tunado pela KG, a qualidade é muito boa. Aqui está o outro alto-falante e tudo isso aqui são microfones extras. Aqui vocês podem ver a moldura que abriga as 3 câmeras traseiras, todas elas trazem 12 megapixels. E aqui nós temos o botão de volume, temos também os sensores digitais, fica na lateral junto ao botão liga-desliga, é um botão muito bom inclusive. E aqui temos a bandeja e que suporta 2 chips, mas não traz entrada para cartão de memória, o que não vai ser um problema com o Z Fold 3, já que esse aparelho conta na versão mais básica com 256 GB de armazenamento, mas atualmente quase sempre você vai encontrar o aparelho com 512 GB de armazenamento e basicamente no mesmo preço da versão de 256 GB. Então raramente você vai comprar a versão de 256, vai partir logo para a versão com 512 GB de armazenamento, então temos armazenamento de sobra aqui para esse aparelho. A Cover Display desde o Z Fold 2 ocupa quase toda a área frontal, que é muito bom, bastante positivo. Na primeira geração ela era bem pequenininha. Isso aqui é muito importante porque você vai usar essa tela a maior parte do tempo. E eventualmente você vai utilizar a tela interna, principalmente quando você estiver num ambiente mais calmo, estiver mais tranquilo e também no lugar mais seguro. E essa tela tem uma qualidade bem legal, apesar do formato mais quadradão, ela tem uma boa compatibilidade com os aplicativos. O aparelho veio de fábrica com Android 11, mas ele já foi atualizado para o Android 12 para a interface One UI 4.1. E ao contrário do Z Flip 3, temos aqui uma interface que faz um bom uso dessa tela maior. Temos muitos recursos interessantes para você utilizar no Z Fold 3. Um deles é o módulo de tela dividida que permite utilizar 3 aplicativos simultaneamente e com bom conforto. Olha que legal! Você consegue ter os 3 apps aqui dividindo a mesma tela, todos eles com uma interface bem confortável. Dá para você utilizar o teclado flutuante, inclusive. E aqui você tem total controle das janelas, dá para você redimensionar, você consegue ajustar a proporção de todas as telas aqui. E vocês viram que pela tela Edge eu consigo ter um atalho para poder abrir diretamente os 3 aplicativos, ou abrir 2 aplicativos também em tela dividida. Você pode usar tanto o aparelho na vertical quanto na horizontal. Ele traz uma tela um pouco mais quadrada, mas tem uma área que é um pouco mais esticada, né? Ele é um pouco mais alto do que largo, então você pode usar tanto na vertical quanto na horizontal com um bom conforto. Ele também traz o modo Flex que está presente no Galaxy Flip 3, então por exemplo eu estou aqui com o app de câmera aberto, quando eu dobro aqui a tela eu consigo deixar o painel de controle na parte inferior, enquanto que a tela fica na parte superior. Esse aqui é o modo Flex. Eu posso também clicar nesse ícone aqui no cantinho para poder ligar a Cover Display. Ó. Então aqui eu consigo ver a tela com a Cover Display ligada. Ó. Então eu posso até mesmo me ver aqui, posso usar para poder gravar. Apesar que no modo de gravação o ideal não é usar esse modo aqui. Deixa eu tirar aqui a tela e fechar para mostrar para vocês o que o Z Fold 3 consegue fazer. Inclusive eu uso esse aparelho para gravar vídeos no Brasile Geeks. Isso porque, olha só, eu posso abrir a câmera aqui com a Cover Display habilitada, clico nesse modo selfie e olha a mágica acontecendo. Quando eu habilito esse modo, eu consigo me filmar com um conjunto de câmeras traseiras, inclusive usando todas as opções do app de câmera. Olha que bacana. Então dá para você usar as câmeras traseiras para poder fazer selfies. E inclusive com todos os controles dá para fazer vídeos, fotos, usar o modo de vídeo profissional. Por isso eu uso o Z Fold 3, inclusive aqui nas gravações do Brasile Geeks, porque realmente a câmera do Z Fold 3 é muito boa, apesar de não estar no mesmo nível
da família S22 e eu diria até que da família S21, apesar de não estar no mesmo nível, é um ótimo conjunto de câmeras, então acaba sendo bastante útil aqui esse modo de gravação. Isso vale para outras situações também, ó. Vou abrir, por exemplo, aqui o app de galeria, vou dobrar o aparelho e olha só, aqui no app de galeria fica as imagens na parte de cima e embaixo temos o touchpad para você passar para as próximas fotos, para as fotos anteriores, então por aqui você consegue fazer essa transição. E apps que não sejam compatíveis, você pode habilitar a opção para usar o modo Flex. Nesse caso ele vai mostrar uma opção mais simples, onde fica o app na parte superior da tela dobrada e na parte inferior você terá apenas os controles de volume, de brilho, dá para tirar screenshot também. Então ele é um pouquinho mais limitado, mas em apps específicos, como o de galeria, por exemplo, ou o app de câmera, ele acaba sendo bastante útil. E o aparelho é muito rápido para poder abrir os aplicativos, durante o uso da interface do sistema e também com desempenho em jogos. Aliás, é excelente jogar numa telona como essa do Galaxy Fold 3. Esse aparelho é muito bom para consumo de conteúdo. Para vídeos, ele vai exibir bordas, porque ele traz uma proporção diferente aqui do YouTube, então temos bordas na parte superior e inferior. Você pode até fazer um zoom, mas você vai perder informação aqui no lado. Mas ainda assim, é uma tela enorme para você consumir conteúdo, realmente é bem interessante. E para jogos, se o game for compatível, ele vai ocupar a tela inteira, o que é bem legal. E o desempenho desse aparelho é excelente, já que ele traz o Snapdragon 888. Vem também com 12 GB de RAM no padrão LPDDR5, e ainda traz opções com 256 e 512 GB de armazenamento. Então em hardware, aqui em desempenho, esse aparelho manda muito bem, traz uma excelente performance. Pena que a bateria não acompanhe tão bem assim o Galaxy Fold 3. Na verdade, a bateria é uma situação bem curiosa, porque a minha experiência particular com o Z Fold 3 é até bastante positiva em relação à bateria. Ela traz 4.400 mAh, o que eu acho pouco para uma tela de 7,6 polegadas, hein? Mas é um aparelho que, se você usar sempre com a tela aberta, com certeza o consumo de bateria vai ser mais alto e provavelmente você vai precisar recarregar o Galaxy Fold 3 durante o dia. Comparando com o Z Flip 3, eu achei o consumo de bateria do Z Fold 3 melhor. Olha que estranho, né? Mesmo trazendo uma tela maior. Dependendo do seu perfil de uso, se você usar mais a tela interna, com certeza o consumo vai ser maior e você vai precisar recarregá-lo sempre durante o dia. O Z Fold 3 suporta carregadores de até 25 watts e também suporta carregamento sem fio de até 11 watts, além de trazer o carregamento reverso de 4,5 watts. Dá para você carregar um fone de ouvido sem fio, por exemplo, através do carregamento reverso. E o aparelho ainda traz Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, conta com NFC. Em câmeras, o aparelho se sai muito bem com o conjunto traseiro. Ele traz 3 câmeras de 12 megapixels, a principal com abertura de 1.8, ultra-wide com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus e uma telefoto com zoom de 2 vezes e abertura de 2.4. Ele também conta com essa câmera externa aqui de 10 megapixels com abertura de 2.2. É uma câmera muito boa, ela consegue gravar em até 4K 60 quadros por segundo, assim como a câmera principal traseira. Infelizmente, a telefoto é ultra-wide e só filma em 30 quadros, então você vai filmar em 4K ou em Full HD a 30 quadros por segundo. E ele conta também com a polêmica câmera interna aqui, a câmera que fica junto à tela dobrável de 7,6 polegadas e ela fica escondida aqui sob a tela. Não fica tão bem escondida, já que olhando com atenção a gente repara aqui a moldura aqui da câmera e tudo isso sacrificando qualidade de imagem. Realmente eu não gostei dessa solução da Samsung, porque a câmera não fica tão bem escondida assim e tivemos aqui uma piora na qualidade de imagem, já que o Z Fold 2 trazia uma câmera interna com a mesma qualidade da câmera da Cover Display. Agora temos 4 megapixels com abertura de 1.8 e é uma câmera bem mais limitada, a qualidade da imagem piorou bastante em relação à geração anterior. Tudo isso somente para poder esconder a câmera aqui no cantinho da tela e acabou até ficando mal escondido, então não gostei dessa solução da Samsung, espero que no Z Fold 4 eles possam melhorar nesse aspecto. Em todo caso, a câmera da Cover Display e o conjunto de câmeras traseiras é muito bom, não está no mesmo nível da família S22 nem da família S21, tanto em qualidade de imagem quanto em recursos. Como vocês viram, a ultra-wide, por exemplo, não filma em 4K 60 quadros, mas em todo caso o conjunto de câmeras aqui desse aparelho é excelente. Bom, galera, ao contrário do Z Flip 3, a proposta aqui de smartphone dobrável do Z Fold 3 é bem diferente. Inclusive a Samsung implantou vários recursos que eu acho bem legais nesse aparelho, como a possibilidade de usar 3 aplicativos simultaneamente na mesma tela, isso com um relativo conforto. Gostei bastante disso. Dá para você usar também os aplicativos em modo janela, ele traz suporte ao tema escuro, Dual Apps, traz aqui atalho para você abrir
o aplicativo de câmera dando 2 toques no botão liga-desliga. Então temos aqui a interface One UI 4.1, mas com alguns recursos exclusivos para o Galaxy Z Fold 3. Tanto o Z Fold 2 quanto o 3 se saíram muito bem com a tela interna, talvez você não abra com tanta frequência em relação ao Z Flip, né? Então talvez por isso essa tela acabe até sendo mais resistente com o passar do tempo, porque você vai abrir com menos frequência, já que você tem uma cover display que atende muito bem na maior parte do tempo. Então é um aparelho poderoso, muito bom, bastante interessante, traz a proteção IPX8, então ele pode ficar submerso até 1,5 m d'água por 30 minutos sem sofrer danos, o que é impressionante para um smartphone dobrável, né? Mas ele não traz proteção contra a poeira, isso é importante, então não é bom usar na praia, por exemplo. A areia da praia pode acabar danificando aqui, principalmente ao entrar na parte dobrável do Galaxy Z Fold 3, isso pode acabar gerando danos para o aparelho, mas perto de uma piscina você pode usar tranquilamente, se ele cair ainda assim está protegido. Mas o Z Fold 3, ao contrário do Z Flip 3, eu não diria que é um smartphone para qualquer pessoa. Isso porque o smartphone é um pouquinho pesado e ele também é um pouco espesso. Isso pode fazer com que algumas pessoas não consigam se adaptar ao uso do Z Fold 3, algo que é bem difícil de acontecer com o Z Flip 3, que é um smartphone que realmente parece um smartphone e que fechado fica bastante compacto. Então a proposta do Z Fold 3 é bastante diferente. Eu até aconselho as pessoas que estão pensando em comprar um Z Fold 3 a ir numa loja da Samsung, experimentar o aparelho, sentir a pegada dele antes de comprar, já que é um investimento bastante caro. Até mesmo atualmente o Z Fold 3 está custando ali pelo menos próximo dos R$10.000. O melhor preço que eu vi esse aparelho foi de R$9.780, mas em uma única loja. Em outras lojas eu comecei a encontrar o aparelho na faixa dos R$10.015 à vista ou um pouco mais de R$11.000 a prazo. É um preço bastante salgado, é um smartphone interessante, mas não é um aparelho para qualquer um, porque realmente, mesmo com o passar do tempo, ele continua custando bastante caro, ao contrário do Z Flip 3, que é um aparelho que você compra ali com um preço mais ou menos próximo a outros smartphones premium, na faixa dos R$4.300. Então é um smartphone que não é para qualquer um, por isso até sugiro vocês experimentarem o aparelho antes de comprar, porque realmente é um investimento bastante caro. E temos aí o Z Fold 4 que está batendo na porta, então é bom você esperar o Z Fold 4 sair antes de comprar um Z Fold 3, até porque talvez o preço desse aparelho fique mais em conta depois do lançamento do Z Fold 4, mas com certeza não é um smartphone para qualquer um. Primeiro pela sua proposta, pelo seu visual, pelo seu peso, mas também por causa do seu preço. Bom, e o que vocês acharam do Z Fold 3? Vocês curtiram esse aparelho? Deixa aí nos comentários se você gostaria de ter um Galaxy Z Fold 3, se é um smartphone que se encaixaria bem para você, ou se você não gosta muito desse tipo de smartphone, deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!